Oi, gente! Sejam novamente bem-vindos ao Tá Servido. Se você acompanhou nossos outros programas, estamos aqui mais uma semana para trazer para você só receitinha fácil, direto dos restaurantes e com os ingredientes que a gente acha aqui nos Estados Unidos também, tá? Mas também aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Nunca vai ser nada que você não pode encontrar no supermercado. Prometo para você que eu vou estar sempre trazendo uma receita que você pode fazer em casa e aproveitar com a sua família. Se você assistiu os outros programas, por favor, manda suas mensagens nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, lá no canal da USBR TV, no YouTube também. E eu quero saber se você gostou, se deu certo, se não deu certo, o que pode melhorar. A gente está sempre aberto a críticas, que é bom ter o feedback de vocês, então manda pra gente, que eu quero saber o que vocês acharam das outras receitas. Hoje aqui no Tá Servido a gente vai fazer uma receita de taco de frango, né? Tacos são muito especiais no México, é uma comida mexicana, mas muita gente fala que a comida mexicana em si, ela foi trazida pelos espanhóis. Não é muito verdade isso aí não, tá, gente? Muita coisa veio da Espanha, com certeza, mas os tacos, como a gente conhece aqui nos Estados Unidos, se você já veio pra cá ou já foi pro México, eles começaram a ser servidos muito antes da colonização espanhola. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é um taco bem simples de frango, com alguns ingredientes que a gente achou, muita coisa fresca, e eu espero que vocês gostem. Então a gente vai começar com uma salsa bem diferentona, porque eu adoro fazer coisa diferentona aqui, né? Então eu vou começar fazendo uma salsa de milho, e porque muitas vezes a gente vai em restaurante mexicano e eles servem o pico de galho, né? Aquela com tomate, e essa também tem tomate, só que além do tomate a gente vai colocar milho, que vai ficar muito mais gostoso. Se você encontrar o milho na espiga, você pode assar o milho no forno, ou ainda cozinhar ele em uma salmoura, e aí você retira a parte toda do milho e mistura depois que o milho já tiver frio, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer com o milho enlatado. Eu comprei o milho enlatado orgânico do Walmart, então se você preferir, pode ser esse aqui, vai ser mais rápido, tá? Primeiro, então, como eu falei, vamos começar com os ingredientes. Como eu disse, tem muita coisa fresca na cozinha mexicana. Uma delas são os ingredientes para salsa, tá? Independente do milho que eu achei enlatado, como eu disse, você pode substituir pelo milho fresco na espiga, mas o restante todo é fresco, tá? Então, alguns dos ingredientes que vamos usar hoje são esses aqui. Pimentão, pode usar pimentão vermelho, se você preferir você pode usar o pimentão verde, pode ser o amarelo, o laranja, qualquer um que você preferir. Eu vou usar o vermelho porque é para dar uma cor no nosso prato. Vou usar um tomate Roma, mas você pode usar o heirloom também, se você quiser usar aquele mais redondão assim, que eu não lembro o nome dele, mas eu acho que é o heirloom, aquele também. Mas tem que estar bem maduro, ele não pode estar muito mole, porque senão não fica muito bom, tá? Limão e jalapeño. No caso do jalapeño, se você não gosta de nada apimentado, que é muita gente no Brasil, a gente não é muito acostumado a comer comida apimentada, se você quiser, você pode colocar só o pimentão, tá? Ao invés do jalapeño. E aí também vamos colocar cebola. Nesse caso eu vou colocar cebola amarela, ou cebola branca, né? Mas se você quiser usar cebola roxa, você pode estar usando cebola roxa também. E algumas outras coisas, como sal, pimenta, e aí vamos misturar tudo numa boa. Então, para começar, eu vou começar com pimentão. Eu acho que já falei isso aqui em outro programa, mas muitas vezes quando a gente está assistindo outros programas de culinária, eles explicam algumas coisas que realmente não fazem sentido. Uma delas é como cortar o pimentão, tá? Muitas das vezes, os chefes, eles pegam a faca e eles vão cortar o pimentão em volta do centro do pimentão, que é a parte onde tem a semente, né? E aí você perde muito do produto. O que acontece? O pimentão é caro, gente. Paguei mais ou menos $1 e acho que foi R$1,80 nesse aqui. Não é uma coisa muito barata, mas também você não quer desperdiçar, tá? Então, a forma de você fazer isso, você vai colocar o seu pimentão de lado, deitadinho de lado, vai cortar as extremidades, a parte de baixo e a parte de cima. Essas duas partes aqui você salva também, essa outra aqui fica aqui.
E aí quando você vê essa situação aqui, que você pode estar vendo dentro do pimentão, o que você vai fazer? Você vai usar a ponta da faca, vai cortar de lado e vai começar a cortar a parte de dentro. Nessa situação aqui, quando o seu dedo está bem perto do centro do pimentão, você pode rodar ele e passar a faca para retirar. Então, somente esses dois vão para o lixo. Se você não tem um garden na sua casa, você está perdendo, tá? Se você mora em apartamento também, você pode fazer um garden no seu balcão, se você tiver um. Salvar as sementes e aí plantar o pimentão, que ele nasce o ano inteiro, tá bom? E aí a gente tem essa situação aqui de toda a parte externa do pimentão e o topo e a parte de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou cortar em 3 pedaços aqui e vou cortar em julienne, que são essas tiras mais finas de comida, né? Pode ser de qualquer comida, a gente chama de julienne esse corte. E aí depois eu vou cortar em cubos. Então eu faço todos esses cortezinhos aqui, bem rapidinho. E você vai ver que esse prato é tão rápido, você vai poder fazer ele amanhã já para o seu almoço, entendeu? E aí se sobrar você já pode comer na janta de novo, isso que é o mais legal. E o legal de tudo, que a comida mexicana é uma comida muito similar à comida brasileira nos ingredientes, então não é uma coisa difícil de achar. No caso do Brasil, para quem está no Brasil, né, em outros países, eu não sei a questão do pimentão, aliás, do jalapeño, mas o restante você encontra em tudo quanto é lugar, tá bom? Deixa eu terminar de fazer isso aqui, aí eu continuo, tá? Minha faca tá um pouco cega. Então, a parte toda do pimentão, aquela tirona, a gente já cortou. E agora sobrou a parte do topo e da parte de baixo. É a mesma coisa. Vamos cortar aqui julienne. Claro que algumas partes vão ficar menores, mas não tem problema, não precisa ser perfeito. O importante é estar gostoso, gente. Mas se tiver um pouquinho bonito também no prato, a gente... todo mundo fica feliz, né? Vai olhar pro seu prato e falar assim, gente, está maravilhoso, ficou muito bom. Então é isso aqui. Terminar de cortar. E eu vou colocar todo esse pimentão aqui dentro da bowl. Aqui, quando você terminar de cortar tudo, se você tiver essa faca de pão aqui, ela chama faca de pão, aqui nos Estados Unidos é knife ou bench scraper, tá? Isso aqui é muito legal porque não só para confeitaria, você pode usar para quando você estiver cortando várias coisas, como é o nosso caso aqui. Então, você vai usar ela para transferir todos os cubinhos aqui para dentro da bowl. Porque se você faz isso com a sua faca, o que acontece? A sua faca fica cega, tá? Então a gente usa o bench scraper ou a faca de pão. Aí vamos dar uma limpadinha aqui na nossa bancada. E eu vou abrir as latas de milho, vou retirar toda a água dela, porque você não quer nada aguado aqui dentro. Então, eu abri aqui a lata de milho, retirei toda a água e vou também colocar aqui dentro da bowl junto com o pimentão. Não esqueçam de reciclar, tá, gente? Que essas latas todas são recicláveis. Enquanto isso, você já pode misturar aqui o pimentão com o milho. E vamos para o próximo ingrediente, que é o tomate. No caso do tomate, se você estiver usando o tomate aqui redondo, eu aconselho que você faça um cortezinho aqui para ele ficar estável e bem reto, tá? No caso do tomate Roma, que é esse aqui, já é bem estável porque o formato dele não fica muito balançando para lá e para cá, né? Então não tem risco de você se cortar. Mas se você estiver usando o redondo, da mesma forma que eu fiz aqui, só tirar um pouquinho para ele ficar bem estável, ficar mais fácil. Então, aqui você vai fazer o seguinte, vamos cortar em cubos também.
Então, muitas das vezes eu vejo muita gente fazendo isso. Tenho certeza que você faz isso em casa também, porque eu já fiz isso por muitos anos. Todo mundo corta em fatia, tenta fazer o stack de todas as fatias e aí tenta cortar de um lado e fica aquela bagunça, água para todo lado, porque o tomate tem muita água, vai soltar muita água na sua tábua. E aí o que acontece? Os cubos não vão ficar cubos, eles vão ficar tudo estranho assim, muito estranho. Então, o que acontece? Você vai fazer o seguinte, vai cortar a parte de baixo um pouquinho para ficar estável, vai usar a ponta da sua faca novamente. E aí você vai deslizar a sua faca até mais ou menos 3/4 do tomate. Você não vai cortar inteiro, tá? E aí vai vir até o meio do tomate, assim. Quando chegar aqui no meio, vai ficar um pouco difícil de você fazer o mesmo movimento com a faca para cá. O que você vai fazer? Vai virar o tomate. E aí vai começar ao contrário. A mesma coisa, tá vendo? E é assim, essa forma que você vai querer que seu tomate fique. Quando você chegar nesse ponto, vira novamente. Ao contrário, você vai fazer o mesmo movimento. Aqui e vira novamente aqui. Quase cortando. E aí seu tomate vai ficar exatamente assim, tá? Quando você tiver aparecendo já os cubinhos, você deita ele de lado e começa a cortar. Aí os cubinhos já vão estar prontinhos para você, ó. E aí tu não tem muita água aqui em cima da bancada. Vai ficar tudo ótimo. E o finalzinho você corta julienne novamente e cubos. Bem assim. E aqui, se sobrou um aqui, você também termina de cortar. Novamente com a faca de pão, vamos transferir tudo para dentro da nossa bowl. Prontinho. O próximo ingrediente que a gente vai usar é o jalapeno. Como o alho e a cebola, eu gosto de deixar eles para serem os últimos a serem usados. Por quê? Porque em casa, geralmente, a gente só tem uma tábua de corte, né? Muito poucas pessoas têm 2, 3, né? Eu mesma tenho 3 em casa, mas eu comprei uma já tem pouco tempo. Mas a maioria das pessoas só tem uma. Então, o que acontece? Imagina que você está fazendo um churrasco hoje, tá? E aí você resolve fazer uma salada de fruta. Aí você vai cortar as frutas primeiro. Isso deveria ser a lógica do negócio. Mas aí você esquece e aí você vai fazer outra salada que você está cortando tudo ao mesmo tempo. E aí você resolve cortar ou o jalapeno ou a cebola ou o alho em cima dessa bancada aqui. O que vai acontecer? O sabor do jalapeno vai ficar todo na bancada, né? E transferindo para aquelas frutas. Aí imagina, você pega uma fruta, uma melancia, por exemplo. Na hora que você morder, a melancia vai estar toda apimentada e todo mundo vai ficar muito triste. Falar, meu Deus, o que está acontecendo? Então, por isso que a gente deixa por último, tá bom? Então, vamos lá. Jalapeno, eu vou colocar só um pouquinho, só para dar aquele gostinho. Eu vou cortar aqui a parte de cima, a parte de baixo. E eu vou cortar o jalapeno aqui no meio, ó, para ficar mais fácil. E essa vai ser a situação que você vai encontrar aqui dentro. Da mesma forma do pimentão. Só que ao invés de usar a faca, a gente vai usar uma colher. A colher fica muito mais fácil, porque aí você não vai cortar os seus dedinhos. Tá bom? Muito mais fácil de você retirar. Eu gosto de deixar uma bolsinha aqui como lixinho em cima da bancada, para ficar mais fácil. Ao invés de você estar indo o tempo todo para a lixeira. E aqui é a mesma coisa. Um fato interessante, quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu trabalhava com muitos mexicanos, né? Quem conhece o povo mexicano, eles são muito zoadores, assim, igual a gente brasileiro. Aí chega eu lá, né? Branca, loira. E aí me pediram para eu limpar uma caixa inteira de jalapeno. Só que ninguém me avisou que esse negócio era super apimentado. E aí o que acontece? Eu não usei luva, gente. E aí, dá-lhe jalapeno, corta, tira. E eu fazendo tudo com a mão assim, né? Tirando tudo, todas as sementes. No final do dia, todo o meu rosto, debaixo das minhas unhas, tudo ardia. 2 dias depois, a minha cara inteira ainda estava ardendo. Então, se você for fazer isso em larga escala, use luvas, tá? Não se esqueça disso. Mas no nosso caso aqui, a gente só vai cortar um pouquinho, então não tem problema. Então, eu vou fazer o seguinte. Do mesmo jeito que a gente fez com o pimentão, vou fazer umas tirinhas aqui de julienne, fininha. Eu vou cortar
ao contrário, e nos cubinhos bem pequenos, mais ou menos umas duas colheres de sopa. E eu vou colocar aqui dentro da bowl também. Mas, como eu disse, se você gosta mais de jalapeño do que isso, você pode colocar mais, tá legal? Outra coisa, outra dica também, se você gosta de fazer vegetais grelhados, você pode fazer o jalapeño grelhado, que vai ficar uma delícia também na salada, tá? Agora, eu vou colocar cebola. Cebola é outra coisa que as pessoas cortam errado. Eu acredito que você deve estar fazendo em casa errado também, porque foi esse jeito que você aprendeu. E não tem problema nisso, mas eu vou te ensinar o jeito certo. E o jeito legal de você fazer, que você nunca mais vai se cortar, sempre vai ter vários cubos certinhos, é dessa forma que eu vou te explicar. Quando você pega a cebola, tem duas partes, né? A parte da raiz e a parte que sai do lado de fora da terra. A gente vai virar ela de lado aqui e tirar a parte que sai do lado de fora, né? E aí o que eu vou fazer? Vou virar ela de cabeça para baixo. Quando eu fizer isso, eu vou cortar a cebola no meio. A gente não vai usar essa cebola inteira, porque é muita coisa, tá? E aí eu vou tirar essa primeira parte aqui, ó. Primeira parte aqui, que geralmente é a parte que fica em cima de tudo lá e tá meio feia. E junto com a casca, a gente não vai precisar disso aqui. E como na mesma ideia do tomate, eu vou fazer com a cebola. A única diferença é porque o tomate é uma coisa só, a cebola ela vem em camadas, né? E como a nossa natureza é muito maravilhosa, ela te ajuda. E aí as pessoas inventam essas coisas e eu acho muito fantástico. Eu agradeço muito aos chefes que inventaram esse tipo de corte, porque fica muito fácil pra gente mesmo. Então, como eu falei, no tomate a gente cortou 3/4 do tomate para ele se manter todo junto, né? A mesma coisa vai acontecer aqui. Sempre usando a ponta da faca, eu vou colocar a faca aqui 3/4 do caminho. Eu não vou cortar a raiz, tá? Só vou colocar aqui. E aí, você pode utilizar essas linhas que tem na cebola. Tá vendo? A cebola já te ajuda. Então, você pode usar essa aqui para te guiar. Você vai colocar a cebola lá na raiz, um pouquinho antes da raiz, mais ou menos um dedo, e trazer a faca para você. Aqui, e traz ela para você, até o meio. Ok? E aí, quando você chegar no meio, o que que acontece? Mesma coisa, vai ficar difícil de você virar. Só que nesse caso, você não vai virar ela assim, você só vai virar ela um pouquinho. E vai continuar fazendo essas rupturas aqui na cebola. E aí, sua cebola vai ficar aqui. Aí, agora eu vou fazer uma propaganda. Quando você for no Outback, você pedir aquela cebola maravilhosa que eles fazem, exatamente assim que eles fazem. Só que a diferença é que eles usam uma máquina, tipo um cortador assim, que vai de uma vez, entendeu? Mas se você quiser fazer a cebola do Outback em casa, é a mesma ideia. Você vai cortar com a sua faca, vários jeitos, e ela vai ficar aberta assim, tá? Então, quando você cortar ela assim, se você decidir fazer a Blooming Onion do Outback em casa, você pode empanar ela e fritar, e ela vai ficar assim, ó, toda aberta, parecendo uma flor. Tá legal? Então, aqui, quando você tiver a sua cebola igual a cebola do Outback, você vai virar ela de lado, e aí você vai começar a cortar os cubinhos bem pequenininhos. Como eu disse, a gente não vai precisar usar muita cebola aqui, porque quando você coloca muita cebola na comida, tudo fica com gosto de cebola, então só um pouquinho. Tem muita gente que me pergunta o seguinte: mas Marcela, como é que faz para não chorar? Eu sinto muito, mas não tem como não chorar cortando cebola, se você estiver cortando muita cebola, tá? Porque a cebola, ela libera gás quando você corta, aqui ó, aqui nesse meio, essa parte que chama bulb. Dá uma reação química com a sua faca e aí libera o gás. Como o nosso nariz e nossos olhos estão todos na mesma região, aí você está inalando aquilo ali, o que acontece? Você vai chorar, não tem jeito de não chorar. Então o próximo ingrediente que a gente vai usar é o nosso queridinho, o alho. E aí eu já tirei a maior parte da casca,
Então, para você retirar aqui, por exemplo, nesses aqui é bem fácil porque eles já estão bem fáceis de sair. Mas, por exemplo, esses aqui que estão bem grudadinhos, o que a gente vai fazer? Usar a nossa faca, colocar por cima e só dar um tapinha assim, ó. E aí ele sai inteiro para você, tá? Eu vou colocar mais ou menos 2 cabeças de alho aqui dentro. E outra coisa, para retirar a casca, muita gente coloca o alho dentro de bowl de água, deixa 24 horas, aí você tenta tirar a casca, aquela lambreca, fica tudo grudado, uma porcaria. O que você vai fazer? A faca de novo, vai apertar ele aqui, ó, e aí sai toda a casca para você, muito fácil. Você não vai precisar ter água para todo lado, mais uma bowl para lavar, né, casca no chão, é uma lambreca. Então aí, quando você terminar de tirar a casca, eu gosto de dar uma pressionada com a faca novamente para quebrar toda a fibra do alho. E aí eu vou cortar. O alho eu gosto de fazer ele picadinho, mas não precisa estar super picado como uma pasta, sabe? Então eu vou deixar ele bem pequenininho aqui, só para não ficar aqueles pedaços de alho dentro da salada. Com a ponta da minha faca, nesse caso é pouquinho, não tem problema, a gente vai colocar aqui dentro da nossa bowl e misturar tudo. E para finalizar, agora a gente vai colocar o sal. No caso do sal, isso é muito particular, tá, gente? Muita gente quer seguir a receita completamente igual tá escrito. Se você não gosta muito de sal ou por algum problema de saúde você não pode comer muito sal, não coloca sal, tá? Não tem problema. Você não precisa pensar, ai meu Deus, quanto de sal que eu coloco? Você vai colocar o tanto de sal que você aguenta comer. Na realidade é isso, basicamente, tá? Então, o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu coloco um pouquinho aqui na minha mão. Isso aqui é mais ou menos um quarto de uma colher de chá, mais ou menos isso, ó, um quarto. E aí, eu jogo em cima. Vou deixar ali por enquanto. Outra coisa que eu vou usar, cominho ou cumin. Aqui nos Estados Unidos você acha como cumin, o cominho. Vou colocar um quarto de uma colher de chá, mesma coisa, para dar aquele gostinho. E aí também pimenta do reino fresca, moidinha aqui na hora para dar aquele toque final. Mas aí tem um ingrediente secreto. Vamos ver se todo mundo acerta. Tô ouvindo gritos aqui. É o quê? É o quê? É o quê? A gente vai colocar suco de limão. A culinária mexicana tem muito suco de limão, tá? Nosso limãozinho verde. Aqui ele chama lime, mas no Brasil chama limão. Então, vou colocar o suco de um limão. Para você que está em casa e você não tem um espremedor de limão, você pode usar de novo uma colher. Você vai fazer o seguinte, vai colocar a colher no meio, rodando ela no centro do limão, para retirar todo o suco. Na verdade, eu prefiro fazer o suco de limão assim com a colher do que com o espremedor. Eu acho que você aproveita bem mais todo o suco. A gente vai misturar tudinho. Vamos provar para ver se tá com a quantidade boa de sal. Se não tiver, a gente acrescenta mais ingredientes aqui. Tá? Vamos misturar tudo aqui agora. E aí, eu vou pegar uma colherzinha aqui para provar. Pode colocar um pouquinho mais de sal, da mesma forma. Você colocar meia colher de chá de início ou um quarto de colher de chá de sal, mistura. E aí assim que você terminar de misturar, a gente vai colocar aqui na geladeira para ela ficar geladinha na hora que a gente for servir. Terminado de misturar tudo, eu vou colocar ela na geladeira, vai ficar geladinha e enquanto a gente prepara o nosso frango. E aí, gente, antes de você jogar fora o seu limão, o que você vai fazer? Limão é maravilhoso para desinfetar tábuas de corte, tá? Você pode salvar ele aqui, ó, não joga fora.
enquanto a gente terminar isso tudo aqui, você não joga fora, tá? Deixa ele aqui no cantinho. Outra coisa que você pode colocar na sua salada é coentro. Nem todo mundo gosta de coentro. Eu entendo que tem muita gente que tem aquele gene que diz que parece sabão na sua boca. Tá tudo certo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas se você ama coentro como eu, que você é louco por coentro, coloca coentro na sua salada que vai ficar uma delícia. Então vamos preparar o frango agora. Se você gosta de sobrecoxa, você pode fazer sobrecoxa. Se você gosta da asinha, você pode fazer asinha. Isso tanto faz, tá? Eu acho que a asinha, no caso do taco, vai ficar meio esquisito porque sempre tem aquele ossinho no meio, então eu acho melhor não. Mas se você souber desossar a sua asa, fica uma delícia também. Nesse caso aqui, a gente vai usar o peito do frango. E aí eu comprei esse frango aqui, ele não tá limpinho, como a maioria das vezes ele vem, então eu vou tirar essa parte aqui. E aí eu vou cortar essa menor parte aqui. Essa parte aqui é aquela que a gente compra no mercado, que eles vendem como o filezinho de frango. É essa parte que vem grudadinha aqui, tá? E eu vou tirar essa parte também aqui dessa gordura, o nervo, porque assim que você cozinha, ele fica meio durinho. Então seu filé vai ficar assim, ó. Só que você pode fazer isso ficar, né, com não maior quantidade, mas com mais volume. Então você não precisa deixar o peito do frango sem grosso. O que você pode fazer? Cortar ele em borboleta. Como é que faz isso? Você vai pegar sua faca, vai colocar sua mão em cima do frango. Não se preocupe, porque você não vai cortar sua mão, tá? Se você for devagarzinho. E aí você vai começar a abrir seu frango. Quando você já tiver um filete aberto, você continua cortando do mesmo jeito. Esse corte é chamado de borboleta. Que aí, nesse caso aqui tá parecendo um coração, né? Tá bonito. Vou deixar ele aqui. Quando você fizer o frango todo assim, do mesmo jeito que a gente fez com os nossos vegetais, eu vou cortar em tiras e cortar em cubo e transferir de volta para nossa bowl. Por que eu tô cortando em cubo? Porque vai ser mais fácil de você cozinhar um frango, tá? Se você quiser cortar em tira, você pode cortar em tira também. Então, assim que você terminar de cortar seu frango, não esqueça de lavar suas mãozinhas, tá? Você vai colocar de volta aqui na bowl. Vamos colocar sal e pimenta para começar. Coloca uma quantidade legal assim de pimenta. Mais ou menos uma colher de chá de cominho ou cumin. Que o cumin é que vai dar o gosto, tá, gente? Eu coloquei uma colher e 1/4 de chá, colher de chá de cominho, tá bom? E aí, você pode encontrar lá no Rancho Market esse seasoning aqui para guacamole, mas também você pode usar ele para o seu frango. Vou colocar só um pouquinho aqui para dar um gostinho. E o sal. O sal, da mesma forma que a gente fez com a nossa salsa, eu vou fazer do mesmo jeito. Só que nesse caso aqui, eu já vou começar direto com meia colher de chá de sal, ok? Porque o sal, ele vai ajudar não somente a salgar o seu frango, mas também formar aquela crosta do lado de fora, sabe? Quando fica aquela parte bem douradinha. É exatamente isso que a gente quer. E aí a gente vai misturar aqui bem para cobrir tudo com esse tempero. Misturar bem. E eu vou colocar na panela até cozinhar. Se você quiser usar um termômetro, a temperatura que você vai medir é de 165 graus Fahrenheit, tem que ser 165 graus Fahrenheit para cima, ou 73 Celsius, ok? Nesse momento você sabe que o seu frango tá cozido completamente, sem risco de bactéria, porque né, a gente conhece a salmonela, não é o melhor bactéria do mundo, então é por isso. Então pronto, o nosso frango está pronto. Eu vou levar pro fogão, vamos começar a cozinhar ele e assim que ele ficar pronto eu venho mostrar para vocês. Então, gente, vocês lembram que eu falei para não jogar fora o limão? É exatamente esse momento que a gente estava esperando, porque
A gente cortou um monte de coisa aqui e o final foi o frango. Então, o frango, como a gente já falou também previamente, bactéria salmonella é uma coisa muito presente em frango se a gente não cozinha ele bem. Ou então, se a gente deixa a bancada suja. O que eu vou fazer? Vou usar o limão. O ácido do suco de limão, ele é excelente para matar bactérias. Eu vou passar todo o limão aqui em cima, porque ainda tem um pouco de suco. E vou deixar essa tábua mais ou menos uns 3, 4 minutos até eu lavar ela com sabão. E eu vou transferir nossa bancada aqui para dentro da pia, vou deixar ela descansando ali. Então o nosso franguinho tá pronto. Vocês estão vendo essa cor dourada que ele tá? É exatamente assim que você quer que ele fique, tá? Não muito mais que isso. Porque o que acontece? O frango, se você fizer mais que isso, ele vai ficar seco. Então você não quer que o frango fique seco, você quer que ele fique juicy, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, com aquele molhadinho. E agora é a parte final que a gente vai fazer. Vamos montar os nossos tacos. Eu comprei essa tortilha de farinha, mas é muito comum na culinária mexicana eles usarem a tortilha de milho. Não é todo mundo que gosta da tortilha de milho. Eu especialmente não gosto muito, mas se você quiser comprar de milho, porque de repente você tem alergia a glúten ou porque você prefere a de milho, fica a dica. Mas no caso da de milho, você tem que colocar ela um pouquinho na panela para ela umedecer um pouco, senão ela fica um pouco seca, tá bom? Então aqui. Outra coisa que eu lembrei agora. Se você não quiser fazer essa receita com frango, você pode fazer a receita com tofu, com carne, os mesmos ingredientes que ficam super, super deliciosos. Então na montagem do nosso taco, o que você vai fazer? Vai primeiro colocar o frango aqui no fundinho. Gosto de colocar assim. Geralmente eu coloco três tacos no prato. Nesse tamanho de taco, né? Porque essa aqui é a street style, que é o menorzinho. Mas se você preferir aquela tortilha grandona, não tem problema nenhum também, tá? Eu coloco o frango, vou colocar aqui a salsa. Salsa. Um pouquinho de salsa. Vamos colocar um pouquinho de guacamole em cima para dar aquela corzinha. E o legal, se você não quiser colocar cilantro na salsa, tá tudo certo, porque você pode colocar mais no guacamole, que vai ficar muito gostoso também. Sempre lembrando de lavar as suas mãozinhas, não esqueça. E eu vou colocar um pouquinho de sour cream aqui em cima também. Tá vendo que é uma coisa meio desconstruída, não precisa ser perfeito, entendeu? Que é geralmente assim que você vai em restaurante mexicano, os pratos são bem coloridos. E para finalizar, eu gosto de colocar um queijo fresco. Queijo fresco, o pessoal tende a dizer que parece com queijo Minas, não é igual, tá, gente? Ele é mais poroso e mais granulado também, então eu prefiro o queijo Minas, claro, né? Mas não é a mesma coisa. Se alguém fala pra você, coloca queijo Minas se não tiver queijo fresco, não vai ficar a mesma coisa, que são completamente diferentes. E aí, em cima de tudo, coloca um pedacinho de coentro. Se você ainda tiver um pouquinho de coentro picado, você pode salpicar em cima do prato assim, ó, pra ficar bem bonito, bem colorido. O prato de chefe. E aí você pergunta para os seus convidados, você tá servido? Gente, então aqui terminamos o nosso prato, nossa festa mexicana hoje aqui na USBR TV e não tá servido. Eu te convidei meu querido amigo Moroni. Tá servido, Moroni? Vamos comer taco de frango? Com certeza. Você gosta de coisa apimentada um pouquinho? Olha, então, um bom brasileiro sempre gosta de uma pimenta. Então aproveite. Por mais que a comida mexicana. Né? Comida mexicana é muito bom. Nossa. Então ele vai, tá vamos bonito, ver se hein? ele vai aprovar, gente. Vamos
minutos de tensão no ar. Tá bom? Tá ótimo. Aê! Obrigada, gente. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui na nossa festa mexicana. Agora o pessoal vai todo mundo vir devorar aqui, porque eu também tô com muita fome. E eu espero vocês em breve, novamente, aqui no SBR TV. Tá servido. E eu te vejo lá no Instagram também. Se você tiver alguma pergunta, alguma modificação, alguma outra coisa que você quiser aprender comigo, vem com a gente e seja sempre bem-vindo à nossa cozinha. Tá servido? Vou pegar um aqui, agora eu vou comer também. Cheers!